Olá, bom dia. Veja na edição desta quarta-feira, 20 de julho, Dia do Amigo. Mortes em acidentes nas rodovias federais que cortam Minas Gerais caem 22,5% no primeiro semestre de 2016, mas colisões frontais ainda preocupam. No 30 Minutos de hoje também vamos falar sobre os perigos do consumo excessivo do refrigerante. O refrigerante a gente chama como caloria vazia. Ele simplesmente só serve para engordar. A acessibilidade para deficientes físicos continua sendo alvo de muita reclamação em Patos de Minas. Revisão do veículo é essencial antes de viajar. Trigo sequeiro é opção para cultivo no inverno. E tem futebol. O RT intensifica treinos para compromisso pela segunda fase da Série D do Brasileiro. O grupo é bom, o time é bom, né? A gente acredita que vai dar certo. Os detalhes você confere a partir de agora. O bom funcionamento do veículo é essencial para garantir tranquilidade na viagem de férias. Alguns itens são importantes no check-up. Confira na reportagem. As férias de inverno chegaram. É hora de planejar o roteiro e arrumar as malas. Mas antes de pegar a estrada, dê uma olhada nas condições do seu carro. É importante fazer uma revisão completa para garantir a segurança e evitar problemas durante a viagem. Você tentar conferindo parte elétrica, sistema de pneu, calibragem, óleo, entendeu? Esses detalhezinhos que é mais importante. Confira a seguir os principais componentes dos veículos que precisam de atenção em uma revisão veicular. O óleo, se tiver com nível muito baixo, pode causar um travamento do motor, a luz do óleo acender, entendeu? E pode prejudicar numa viagem. Sempre tentar conferindo o óleo ou trocando ele, né? A calibragem do pneu, se o pneu não está com desgaste, se está deslocado, entendeu? Isso aí tem que estar verificando constantemente. A parte elétrica é a coisa mais importante, mais que essa nova lei agora, que está vindo aí, que já veio, já está vigorando, né? Seta, farolete, luz alta, luz baixa, tudo isso aí tem que estar atento a isso aí, porque agora tem que a luz tem que ficar acesa na estrada, tá ligada, né? Então já é um fator para evitar problema, né? A luz da injeção já é um fator que, se vier acontecer na estrada, assim, tem que ficar atento. Mas não é questão que vai deixar na mão também, não. A luz acesa da injeção é um fator que está constando uma anomalia no sistema da injeção. A revisão geralmente é rápida, mas o jeitinho brasileiro acaba deixando tudo para a última hora. O ideal é separar um tempinho para a visita ao mecânico. Sempre tá fazendo essa manutenção, essa revisão, tem que estar programando um mês antes para não ficar na última hora, porque tudo na última hora corrida é ruim, não é coisa boa. 11h34. No próximo bloco você confere a previsão do tempo para esta tarde na região. Trigo sequeiro é opção para cultivo no inverno. Minas Gerais registrou queda brusca no número de mortos nas rodovias federais, mas as batidas frontais ainda são as principais causas de óbitos e desafiam responsáveis por gerenciar o tráfego. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a junho de 2016, 387 pessoas morreram em estradas federais mineiras, número 22,5% menor do que no mesmo período do ano passado, quando 499 pessoas morreram. Dos óbitos, 154 foram resultado de colisões frontais, o que corresponde a quase 40% do total.
Maior conscientização dos motoristas, aumento do valor das multas para infrações com maior potencial de causar mortes e melhorias nas estradas são apontados como motivos da redução. Especialistas avaliam que parte da queda também pode estar associada a um menor movimento nas BRs, provocado pela crise econômica. O número de acidentes também caiu no primeiro semestre de 2016. Foram 6.800 capotamentos, batidas de frente, laterais, traseiras e saídas de pista, 16,4% menos que no mesmo período de 2015. Como consequência, também houve 9% menos feridos, 6.700 este ano contra 7.300 no ano passado. A lixeira é o destino de 30% dos cereais, 20% das sementes, carnes e laticínios, 35% dos peixes e entre 40% e 50% de vegetais e frutas. Parte destes alimentos que iria para o lixo por serem feios acaba na mesa de pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Os dados são de um relatório de 2015 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. No Brasil, o desperdício de alimentos pode chegar a 40 mil toneladas por ano, de acordo com dados da Embrapa de 2014. Levantamento do Ministério do Trabalho e Previdência Social mostra que, pelo menos desde 2015, o saldo positivo de vagas formais está se restringindo às faixas salariais de até um salário mínimo. Em maio deste ano, houve o fechamento de 72.600 vagas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Nos 5 primeiros meses do ano, um total de 448.100 vagas foram fechadas. Mas dentro da faixa salarial de meio a um salário mínimo, a única a apresentar saldo positivo de postos de trabalho, foram gerados 96.500 vagas até maio. De acordo com o Ministério do Trabalho, os setores que tiveram saldo positivo de vagas do último mês no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados dentro da faixa salarial de até um salário mínimo e meio foram agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, indústria da transformação e serviços. O número de mortes por dengue em Minas Gerais subiu neste ano para 193. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, outros 109 óbitos relacionados à enfermidade estão sendo investigados. 527.673 casos prováveis de dengue foram contabilizados este ano. De acordo com o boletim, 7.189 casos de Zika foram confirmados no estado e outros 103 de febre chikungunya. E em Patos de Minas foram registrados 2.104 casos de dengue em 2016. Só neste mês de julho foram 15 novos casos. 2 suspeitas de Zika não foram confirmados. A partir de hoje, os partidos políticos poderão realizar as convenções partidárias para escolher os candidatos que vão concorrer às eleições de outubro para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. As convenções poderão ser feitas até 5 de agosto. O trigo vem surgindo como uma nova alternativa de produção na região do Cerrado Mineiro. Uma pesquisa sobre o cereal está sendo desenvolvida pela Epamig. O estudo busca variedades mais resistentes e tolerantes à escassez hídrica, principalmente como nova alternativa de cultivo de inverno. O trabalho de pesquisa começou há 4 anos. Está sendo conduzido no Campo Experimental de Sertãozinho da Epamig, em Patos de Minas, em parceria com a Embrapa Trigo e a Universidade Federal de Viçosa. O experimento faz parte do Programa de Desenvolvimento de Cultivares de Trigo para Minas Gerais, desenvolvendo novas linhagens adaptadas às diferentes condições de solo e clima no estado. O objetivo principal nosso com esse trabalho de desenvolvimento de novas cultivares de trigo é trazer para o produtor cultivares bem adaptadas ao clima seco, né, a essa época seca do ano, né? E principalmente ao clima mais quente também. O trigo é uma cultura de clima frio, mas que vem sendo cultivado também na região do Cerrado, com produtividade considerada ainda baixa, cerca de 1.500 quilos por hectare, enquanto o trigo irrigado chega entre 8 a 10 toneladas por hectare. O trigo de sequeiro, principalmente, né, a gente tem hoje aí, em média, a gente consegue produtividades aí de 1.500 quilos, que pode ser considerada no sistema de sequeiro uma produtividade boa, né, produtividade considerada razoável.
Com essas novas cultivares, com esse trabalho, a gente já tem alguns resultados que indicam que a gente tem capacidade até de dobrar essa produtividade no sistema de sequeiro com essas novas linhagens que a gente está trabalhando. Em 2007, Minas Gerais produzia cerca de 14 mil toneladas de trigo por ano. O consumo é de cerca de 1 milhão de toneladas. Agora, com esse trabalho de pesquisa, o estado chega a produzir 200 mil toneladas de trigo por ano. Isso muito graças a esse trabalho de pesquisa. É um trabalho conjunto, né, com a Embrapa, com a Universidade Federal de Viçosa, com a Universidade Federal de Lavras, esse trabalho de melhoramento da cultura do trigo. E então a gente conseguiu, né, de 2004, 2003, 2004 para cá, aumentar significativamente a produção de trigo no estado. Produção que nessa época era em torno de 1% do que o estado consome, hoje a gente já consegue produzir em torno de 20% do que o estado precisa para seu consumo interno. A pesquisa visa justamente buscar variedades mais produtivas por aqui e que podem ser plantadas de março a outubro como cultura de inverno. A cultura do trigo, ela é uma cultura de inverno, né? Ela não é a cultura principal, ela entra aí para o produtor dentro do seu sistema produtivo como uma opção para essa época que o produtor normalmente ele está com a sua área, com a sua terra parada. Então ele é uma opção e ela traz não só benefícios diretos, né, que o produtor obtém com a produção do grão e com a venda do grão, mas ela traz também benefícios indiretos com a palhada residual que acaba reduzindo o custo de implantação da cultura de verão. E outro benefício indireto importante também é que a palhada do trigo ela abaixa o potencial de inóculo das principais doenças do milho, da soja e das hortaliças. E uma nova cultivar pronta do trigo só deve surgir daqui a uns 4 ou 6 anos. Tempo e temperatura. Oferecimento. Estúdio New Color. Há mais de 25 anos, revelando qualidade. Confira agora a previsão para esta tarde em Patos de Minas e região. Quarta-feira de sol entre nuvens em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 7 e é considerado alto. A temperatura hoje pode chegar aos 27 graus. Máxima de 25 graus em Serra do Salitre, 26 em Carmo do Paranaíba, 27 em Presidente Olegário, 29 em São Gonçalo do Abaeté. Em Lagoa Grande, os termômetros podem alcançar os 30 graus nesta tarde. Onze horas e 44 minutos. A seguir, cresce o consumo de refrigerantes entre adolescentes e especialistas alertam. A acessibilidade para deficientes físicos continua sendo alvo de muita reclamação em Patos de Minas. O Código de Posturas de Patos de Minas estabelece uma infinidade de regras para a construção de imóveis na cidade. Mas o desrespeito ainda é grande e a acessibilidade para deficientes físicos continua sendo motivo de reclamação. A pessoa portadora de deficiência tem direito à igualdade e à não discriminação. Para isso, foi criada uma lei que defende esse direito. Porém, não é cumprida como deveria e os deficientes têm encontrado bastante dificuldades. O nosso país, ele aderiu a um tratado internacional que regula o tema. Nós temos um Estatuto da Pessoa com Deficiência que foi promulgado no ano passado. E no âmbito do município, nós temos o Código de Posturas, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Plano Diretor. Entretanto, a simples declaração de direitos no papel não vem sendo suficiente para que as pessoas com deficiência possam ter acessibilidade. O que nós verificamos é um descumprimento sistemático desses direitos. E eu não estou falando de uma igualdade formal, mas de uma igualdade material, que exige uma ação por parte do poder público para poder implementar esses direitos, para poder retirar os obstáculos que essas pessoas com deficiência
possui para poder participar da vida em sociedade. A falta de acessibilidade é um problema antigo e que vem se agravando ainda mais com a construção de novas arquiteturas, onde não se tem a preocupação de cumprir a lei que assegura acessibilidade a todos os portadores de deficiência. Uma das grandes dificuldades das pessoas se locomoverem é a questão das calçadas, né? As calçadas, de forma geral, são ruins, são mal conservadas. E o pior assim, que a gente vê no dia a dia é que as construções novas estão cada dia piorando mais as calçadas. A legislação vem sendo reforçada, mas falta fiscalização e conscientização para que sejam realizadas as mudanças necessárias, assegurando o direito do deficiente. A Prefeitura e o CREA, os órgãos competentes, não fiscalizam. A outra questão, alguns lugares eles fiscalizam, mas assim que esses fiscais viram as costas, os moradores vão lá e mudam todo o projeto, aí depois a pessoa não volta para verificar, os fiscais não voltam para verificar. Falta conscientização das pessoas mesmo. Aqui é muito difícil, porque as pessoas não têm a consciência de fazer a calçada de acordo com a lei do município, né? Então existe a lei, mas as pessoas não respeitam a lei. Algumas calçadas são tão irregulares que mesmo pessoas que não possuem qualquer tipo de deficiência também se deparam com dificuldade de transitar com segurança. Aumenta o risco de acidente, porque a pessoa tem que andar na rua, aumenta o risco de acidente. Uma pessoa fica ocupando o espaço da outra. Os carros devem ficar na rua, os veículos, né? Carros, motos, bicicletas. E nós, pedestres, deveríamos ficar na calçada. Aí acaba que nós vamos para a rua para transitar, porque não tem condições de transitar pelas calçadas. Não só a lei deve auxiliar as pessoas portadoras de deficiência a terem mais acessibilidade, mas também a população deveria ter consciência no cumprimento dessas normas, respeitando o espaço das pessoas que encontram mais dificuldades no simples transitar. A alternativa para aqueles que veem seus direitos sendo feridos é ajuizar ações que garantam o cumprimento da lei. Cabe ao cidadão com ou sem deficiência exigir que o Poder Legislativo e o Poder Executivo elabore e implemente políticas públicas para poder garantir esse direito à acessibilidade. Caso haja omissão, elas podem ajuizar ações individuais ou coletivas para que o Judiciário possa compelir os poderes constituídos ao cumprimento desses direitos. Crianças e adolescentes estão consumindo cada vez mais refrigerante. Os especialistas alertam para os perigos desse excesso de açúcar para a saúde. Para muitos é difícil resistir a um copo gelado de refrigerante. No entanto, é importante lembrar que o produto está cheio de compostos que prejudicam a saúde. Tem excesso de açúcar, né, o carboidrato, xarope, acidulantes, tem no caso dos adoçantes, que são usados os refrigerantes diet também, que não são saudáveis, né, e os conservantes. A bebida não possui nenhum valor nutricional. O refrigerante altera o funcionamento do corpo e pode aumentar o risco de ataques cardíacos, osteoporose, diabetes e obesidade. Está extremamente ligado com o ganho de peso e obesidade devido ao alto consumo que hoje em dia tem, principalmente no meio de crianças e adolescentes, coisa que não deveria existir. Então, além do ganho de peso, diabetes, porque é uma bebida extremamente doce, né, que tem muito açúcar. Então, tem várias doenças, sem citar as doenças que não são nutricionais, que são cáries, que a pessoa também pode ter perda óssea também, né, deixar os ossos mais fracos. Mesmo trazendo vários malefícios para a saúde, o refrigerante ocupa o 6º lugar na lista dos 20 alimentos mais consumidos por adolescentes. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, 17,1% dos adolescentes de 12 anos a 17 anos estão com sobrepeso, enquanto 8,4% foram avaliados como obesos. A pesquisa de âmbito nacional tem como objetivo estimar a prevalência do diabetes, da obesidade, de fatores de risco cardiovascular entre os adolescentes. Um dos motivos da ganha de peso é o excesso de açúcar que contém na bebida. Esse é um dos malefícios mais assustadores. Uma lata de refrigerante contém o equivalente a 10 colheres de açúcar.
É o açúcar excessivo que tem na bebida, sem contar que a gente não pode deixar de fora esses corantes que são usados, que não fazem bem para o nosso corpo. Tem sódio, né? O refrigerante a gente chama como caloria vazia. Ou seja, já que vai hidratar com uma coisa boa, escolha uma coisa que vai nutrir o organismo, não uma caloria vazia. Simplesmente ela tem caloria, ela não vai ter uma vitamina que vai te alimentar, um mineral que vai te alimentar. Ele simplesmente só serve para engordar. Mesmo o consumo moderado pode ser perigoso e refrigerante zero ou light também não são uma boa alternativa. Os adoçantes usados nos refrigerantes, eles são riquíssimos em sódio, cisfamicar, sacarina sódico, ciclamato, aspartame, que além de ter o sódio, são adoçantes que usados em excesso. Tem alguns estudos que falam que são cancerígenos. A orientação é simples. Evite refrigerantes. A gente tem que estar evitando esse consumo desses refrigerantes, até mesmo para a gente dar exemplo para os menores, né? 11h54, depois do intervalo, o assunto é futebol. Primeiro jogo da segunda fase do Brasileiro é foco da URT. Futebol. A equipe da URT não esconde o sorriso largo depois da classificação para a segunda fase da Série D do Brasileiro. Mas o momento agora é de foco total no compromisso do fim de semana. O clima na reapresentação é de alegria e descontração. O elenco tem motivos de sobra para comemorar. Com a vitória no último jogo fora de casa, o Trovão Azul garantiu a participação na segunda fase da Série D do Campeonato Mineiro. A gente sempre busca vencer, né? A gente nunca joga por um empate ou algo nesse sentido. A gente tinha um regulamento a nosso favor, né? Mas deu a oportunidade de a gente vencer o jogo e a gente fez o que tinha que ser feito, que era vencer. O autor do único gol na partida foi o atacante Tony. Mesmo com a pressão em campo, o jogador acreditou no potencial do time. Acho que foi um jogo difícil, né? Mas o time estava preparado, né? Fomos lá com o intuito de ganhar e ganhamos. Estou feliz pelo gol também, né? Pude ajudar a minha equipe aí, agora é se preparar para o próximo jogo. Agora é hora de foco total nos treinamentos. A URT tem um jogo difícil nesse próximo final de semana em casa. A primeira partida será contra o Volta Redonda. Na última fase, o Trovão Azul perdeu fora de casa contra eles e depois empatou no estádio Zama Maciel. E se depender desse time de guerreiros, o placar será favorável para o URT. Agora é hora da revanche. O elenco já sabe os pontos fortes e fracos do time adversário. Eu acho que o fato de eles já nos conhecerem e a gente ter uma proposta de jogo um pouco mais diferente, eu acho que favorece um pouco a eles. A gente não vai conseguir surpreender mais o Volta Redonda, igual a gente fez lá em Volta Redonda na primeira partida, que a gente só não conseguiu marcar os gols, mas que eles assustaram um pouquinho com o nosso jogo. Para o jogo de volta, eles já vieram mais precavidos em relação ao nosso jogo, né? E é uma equipe também que está reforçando. Eles têm, parece-me, 4 jogadores que vão jogar contra a gente que não vinham jogando, que foram contratos que contrataram recentemente. Então não deixa de ser uma equipe nova também. Magela, sempre atenta aos passos dos jogadores, está confiante com a próxima partida. A gente trabalha muito e foi plantada uma ideia, foi proposto uma ideia à equipe e a ideia foi aceita e a ideia vem sendo executada, né? Da gente tentar surpreender, sempre tentando surpreender, principalmente por ser uma equipe jovem, uma equipe que se a gente for jogar um futebol que é um futebol mais tradicional, a gente não conseguiria surpreender, então a gente tenta fazer algo diferente para estar surpreendendo. E a equipe tem comprado essa ideia e tem sido motivo de sucesso. E confiança é a palavra que está contagiando a todos no estádio Zama Maciel. A semana será regada de treinamentos intensos. Vamos aí, vamos trabalhar essa semana, o professor vai ver os erros, né? E o grupo é bom, o time é bom, né? A gente acredita que vai dar certo. Então eu tenho certeza aí que trabalhar firme, domingo a gente consegue resultado positivo. Focar nos treinamentos, né? É um degrau de cada vez, nós subimos um único degrau do nosso objetivo, que é a série C. Então subimos um degrau, tem mais degraus para a gente subir ainda, a gente tem que estar focado nisso, não pode perder o foco de forma alguma. E por hoje é só. Outras informações você confere a partir das 19 horas no NTV News. Obrigada pela companhia. Fique agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Eli. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certinho? Tem que ligar o microfone, né? Você não tinha falado nada. Tá vendo? Só por isso eu vou falar a verdade aqui. Amarelo não ficou bem pra você. Tá vendo? Ó, fui seguir sua orientação. Ontem você pediu de amarelo, não foi? Não, mas não é esse amarelo.
sabe? Tá difícil. Com Né? esse Por isso que eu falo que o meu pretinho básico não falha. Mas eu vou te falar uma coisa. Você tá assim meio pálida. Quando você passa um Rouge. Rouge você conhece. Conheço. É do seu tempo, Rouge. Passa um Rouge assim. Já viu aquelas pessoas que passam com aquela bolinha assim? Já vi. Pois aquilo realça que você Nossa, não, aquilo realça demais pro meu gosto. Brincadeira, Vivi, você está muito bem. De qualquer cor você fica bem. Muito obrigada. A sua aura, né, é bela, radiante, você é uma pessoa que chega e irradia simpatia, pronto, tá tudo certo. Em qualquer cor, você fica bem. Tá, joia. Tá certo? Então tá bom. Um abraço para você. Até amanhã. Ô, Frederico, agora somos nós. Chega o rei aí, meu garoto.